Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que nós estamos aqui toda semana levando até você informações sobre os mais diversos temas, mas também sempre buscando trazer os aspectos jurídicos para deixar você, cidadão, cidadã, cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres. Então, toda semana, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Mossoró, nós estamos chegando com Cidadania e também com novos quadros, novos parceiros, novos convidados e novos temas para serem debatidos, não é, Adalto? Sim, Joyce. E hoje nós teremos a satisfação de ter aqui o nosso convidado, nosso entrevistado, Bruno Ernesto, que tratará de um tema, um dos assuntos que eu sempre costumo dizer, que quando as pessoas no dia a dia sabem que você é profissional da área, sabem que você é advogado, e eu tenho percebido que um dos temas bem tratados na esfera trabalhista tem sido a rescisão indireta. É quando aquele trabalhador está trabalhando na empresa e por uma razão ou outra ele está insatisfeito com o empregador, etc. e tal, e pergunta se tem como sair do seu ambiente de trabalho sem perder, obviamente, as suas verbas rescisórias. E hoje nós teremos o nosso convidado aqui, do Bruno Ernesto, que tratará um pouco desse assunto e trará mais esclarecimentos. Pois é, a rescisão indireta é uma das formas mais incomuns, né? Mas assim, é muito importante esse conhecimento para o trabalhador, porque é uma saída legal, né? E quando eu falo legal em termos de legislação, daquela relação de trabalho que já não está sendo tão satisfatória, ou até mesmo que não está seguindo, né, a lei ou os ditames das cláusulas do contrato, né? Por isso que, apesar do nome rescisão indireta, talvez você não tenha ainda escutado, mas é importante que você saiba o que significa. E por isso, o nosso convidado de hoje, como a Adalto já informou, Dr. Bruno Ernesto, que é advogado e professor, vai conversar um pouco sobre esse assunto e tirar um pouco das nossas dúvidas. Mas eu lembro a você que, se você tem sugestão de outros temas ou de outros convidados, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @programa Cidadania, vai aparecer na sua tela. E também lembro que o Cidadania, ele é exibido através da TV Cabo Mossoró, que é a TCM, no canal 23.2 da grade, e também através da nossa outra parceira Telecab, no canal 2. E essa e os nossos outros programas, essas nossas outras edições, você também pode acompanhar através do nosso canal do YouTube. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já volta com o nosso convidado aqui nos estúdios para conversar conosco sobre rescisão indireta. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco de Cidadania. Hoje vamos tratar sobre rescisão indireta. Eu e Adalto vamos conversar aqui com o nosso convidado, Dr. Bruno Ernesto, que é advogado e professor. Dr. Bruno Ernesto, inicialmente, obrigada pela sua participação, sua disponibilidade em vir aqui tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse tema. Obrigado, Joyce, pelo convite. É sempre uma satisfação esclarecer determinados pontos que muitos trabalhadores têm uma dificuldade até identificar uma determinada situação jurídica que repercute e muito na sua vida pessoal e especialmente na sua vida profissional.
E para iniciar, doutor Bruno, nós gostaríamos que fosse esclarecido o que se trata, o que é uma rescisão indireta. Sim, Adalto. Uma rescisão indireta nada mais é do que um requerimento que o empregado faz para que ele seja efetivamente aquele contrato de trabalho finalizado. Mas os efeitos desse seu pedido são equivalentes a uma demissão, sem justa causa. Então, há determinadas situações em que o empregado se vê numa situação que impossibilita a continuidade do seu contrato de trabalho. Porém, essa ausência de continuidade que ele quer alegar, uma falta da execução do contrato de trabalho, cláusula, determinadas situações que a culpa não é do empregado, e sim por parte do empregador. E não seria justo esse empregado ter seu contrato de trabalho rescindido e não ter direito a receber suas verbas trabalhistas como se ele efetivamente tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, é uma situação muito comum, muito embora a maioria dos trabalhadores não consiga identificar. Mas, se formos verificar no cotidiano das varas do trabalho, nos atendimentos do escritório que você faz, que nós fazemos, os relatos que chegam aos escritórios, é uma situação, infelizmente, corriqueira. Excesso de trabalho, perseguição moral, ou seja, ausência de pagamento das verbas salariais são devidas, pagamento de salário sem registro na carteira, ausência de recolhimento de FGTS, enfim, são uma série de situações em que o empregado está sendo prejudicado, então ele demanda esse empregador para que ele seja efetivamente desligado daquele trabalho, mas recebendo todas as suas verbas trabalhistas. Então, doutor Bruno, em outras palavras, para que o nosso telespectador ele entenda, a rescisão indireta ela funciona exatamente para proteger o trabalhador que está insatisfeito no seu ambiente de trabalho por uma circunstância alheia à vontade dele, por um problema interno que está ocorrendo na empresa que não deixa o empregador muitas vezes à vontade para se trabalhar, seja numa perseguição, seja numa falta de pagamento dos seus pagamentos mensais, da sua remuneração. Então, assim, é uma forma de proteção ao trabalhador que muitas vezes enfrenta contratos indignos. E para que ele saia dessa relação de trabalho, sem maiores prejuízos, é-lhe assegurado, em garantindo uma rescisão indireta, as verbas rescisórias, como se demitido sem justa causa fosse. Só para que entenda, em resumo, seria isso. Perfeitamente. A situação que leva à caracterização da rescisão indireta do contrato de trabalho, muito embora ela seja estabelecida pela lei, que é a CLT, especificamente o artigo 483 da CLT, quando ele estabelece um número de clausos, ou seja, as situações legais de enquadramento do pedido de rescisão indireta, ou seja, aquelas situações nas quais o empregado pode solicitar a sua rescisão indireta por ausência de recolhimento de verbas trabalhistas, por exemplo, FGTS, que não está sendo depositado mensalmente, ausência de pagamento de horas extras, descontos indevidos, exigência ilegal por parte do empregador. Então, são uma série de circunstâncias nas quais o empregado se vê tendo um prejuízo naquele contrato de trabalho. Então, o legislador e os julgadores, no caso, os tribunais, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, ele considera uma série de circunstâncias nas quais o empregado ele pode solicitar essa rescisão indireta. Uma das dúvidas que ocorre quando o empregado pleiteia essa rescisão indireta é se o empregado poderá ou não deixar de trabalhar de imediato. Essa é uma circunstância na qual há uma grande dúvida, porque muitas vezes eles têm receio de pedir até essa rescisão indireta e continuar trabalhando. Então, a legislação e o entendimento jurisprudencial são no sentido de garantir, muitas vezes,
saída imediata daquele trabalhador, daquele ambiente de trabalho que lhe é prejudicial. Não só a ausência de recolhimento ou pagamento de verbas trabalhistas, mas, por exemplo, uma perseguição pessoal, né, uma importunação de qualquer, né, de várias espécies que hoje em dia nós sabemos, né, assédio moral, assédio sexual. Então, são um número que ultrapassa esse estabelecimento que foi feito dos números clausos na legislação. Então, o empregado, muitas vezes, tem como única saída esse pedido de rescisão, para garantir os seus direitos trabalhistas. Doutor Bruno, em pouco tempo você já deu aqui muitas informações importantes, né, Adalto? Porque as pessoas no ordinário, na vida comum, conhecem a demissão por justa causa, a demissão sem justa causa e o pedido de demissão que é feito pelo trabalhador. E aí, doutor Bruno vem e nos apresenta essa outra possibilidade, que seria a rescisão indireta, que não deixa de ser, entre aspas, um pedido de demissão, se a gente for falar bem no popular, mas que esse pedido de demissão foi motivado por atitudes, por ações, por infrações à legislação ou ao contrato pelo empregador. E é nisso que se baseia, né, a proteção que a lei, através da rescisão indireta, dá ao trabalhador. E você falou aí que no artigo na CLT traz umas possibilidades, traz as hipóteses de cabimento, né, onde seria possível, então, solicitar a rescisão indireta. E aí, eu lembro que as pessoas geralmente elas acham que o único dever do empregador é pagar o salário em dia, pagar aquele valor acordado, né? E aí você traz, então, através, né, da citação desse artigo, outros deveres, né, do empregador, outras possibilidades em que é possível solicitar a rescisão indireta, né? Mas aí eu pergunto agora, como o trabalhador ele vai solicitar, ele vai requerer essa rescisão indireta diretamente ao empregador, é isso? Pois ou bem, não? Há o entendimento de que o empregado pode fazer essa solicitação, esse requerimento de duas formas. Normalmente, o comum é que se faça da via judicial. Desse requerimento judicial, há duas consequências imediatas. Você pode fazer a comunicação direta ao empregador de que não considera mais vigente aquele contrato de trabalho, então o trabalhador se exime de cumprir seu horário de trabalho, suas obrigações contratuais. E também poderá, mesmo solicitando judicialmente essa rescisão indireta, continuar trabalhando, mas protegido por essa reclamação trabalhista que ele ajuiza requerendo essa rescisão indireta. O que ocorre na prática e ocorre com mais frequência é a cessação imediata da prestação de serviço do empregado. Por qual motivo? Porque não há muita lógica em você solicitar a sua demissão e continuar trabalhando, porque aquele ambiente muitas vezes é desfavorável. O que ocorre na maioria das vezes é que o ambiente de trabalho já se torna insustentável a presença daquele empregado no ambiente da empresa. Muitas vezes por perseguição, né? A própria ausência do pagamento de verbas, como salário, parte de salário, recolhimento de FGTS, ausência de pagamento de plano de saúde. Isso gera um atrito tão grande no ambiente de trabalho que isso por si só já é suficiente para que aquele empregado não tenha mais nem a tranquilidade de se trabalhar no ambiente daquela empresa. Então, normalmente, o empregado ajuiza a ação e no momento do ajuizamento dessa ação, ele já comunica ao seu empregador de que ele está considerando o contrato rescindido por violação dos seus direitos como trabalhador e ele automaticamente cessa a obrigação dele de continuar trabalhando, se apresentando, cumprindo as suas obrigações, porque o empregador, ele por si só, deu causa àquela rescisão do contrato de trabalho. Então, a rescisão indireta, então, ela é uma ação, ela tem essa via judicial, então, né? Seria, não existe, propriamente dito, um regramento processual a respeito disso. O que ocorre na prática é você ajuiza uma reclamação trabalhista,
notifica aquele empregador comunicando da sua decisão e, obviamente, o juiz analisando aquele seu argumento de que houve um descumprimento contratual, porque o contrato de trabalho, como o nome já diz, é um contrato em que as partes se comprometem a cumprir, né, o empregador a remunerar aquele empregado pelo trabalho que ele está prestando, e o empregado se compromete a realizar as atividades pelas quais ele foi contratado. Então, o empregado ele pode efetivamente deixar de cumprir com suas obrigações sem perder o direito àquelas verbas que ele teria direito a receber, como se o contrato tivesse acabado de forma indevida e dispensado pelo empregado, ou seja, demitido sem justa causa. Então, dentro dessa ótica, doutor Bruno, da forma como foi esclarecida, a rescisão indireta, ela parte tão somente por parte do empregado, que se vê dentro dessas condições, obviamente, muitas das vezes insalubres, né? Indignas de ambiente de trabalho, então assim, ela é própria do empregado solicitar essa rescisão indireta. Sim. E aí, a gente trata desse assunto, porque o que nós estamos mencionando no momento é essa rescisão indireta, que é feita pelo empregado, mas também a empresa, ela pode rescindir o contrato por um ato, por descumprimento do contrato para o empregado também, que é o que a gente denomina de ação rescisória direta. A indireta por parte do empregado e a direta por parte do empregador. E aí o que a gente tem visto, doutor Bruno, nesse sentido dessa rescisão indireta, eu tenho notado na esfera trabalhista o crescimento, muitas das vezes até assustador em tempos mais recentes, desses pedidos de rescisão indireta. E aí a grande preocupação que se traz, tanto para o Poder Judiciário, como eu acho que para as próprias empresas, é a questão da imagem delas próprias, né? No sentido de que passa a ideia de que as empresas elas não têm tido um trabalho mais enfático nessa questão de tratamento para com seus funcionários. E isso é ruim para a empresa, isso para a imagem dela, né? Então, assim, as empresas deveriam ter mais cuidado quando se tratasse no ambiente do seu trabalho, tornar ele mais saudável para evitar coisas dessa natureza, né? Sim, é perfeito. O que ocorre na maioria das vezes é que o empregado tem que ter a noção de que quando ele faz uma solicitação, ele alega que ele tem direito a uma rescisão indireta, muitas vezes o empregado esquece, ou muitas vezes efetivamente não tem um conhecimento, mas ele esquece que o ônus da prova é dele. Sim. Ele é quem tem a obrigação de provar o que ele está dizendo. E aí eu já lhe pergunto, como provar? No caso de ausência de recolhimento, de pagamento de alguma verba, isso é meramente uma prova documental. Não recolhimento de FGTS. Bem, a empresa tem que provar, de uma certa forma, que ela recolheu. Mas outras situações, abandono de emprego, um assédio dentro da empresa moral ou de natureza, né, de outra natureza, o empregado é que vai ter que provar aquela situação que ensejou aquela rescisão do contrato de trabalho. Agora, o comum é que as empresas efetivamente é que deem causa a essa rescisão do contrato de trabalho, especialmente na ausência de recolhimento de FGTS, que é muito comum hoje em dia. A maioria das rescisões indiretas são ocasionadas ao argumento de que não estão sendo recolhidos os depósitos fundiários, não estão sendo feitos os recolhimentos previdenciários, né? Isso tudo afeta o trabalhador, porque ele pode se ver de antemão desamparado, por exemplo. Ele não pode não requerer, não ter direito a receber um auxílio previdenciário por ausência de recolhimento, não ter direito a contar seu tempo de trabalho. Ele pode, por exemplo, numa situação de ausência de recolhimento de FGTS, não ter direito a um acesso a um programa governamental de habitação, né? Enfim, há uma série de situações nas quais ele E aí, Joyce, doutor Bruno, diante dessa complexidade, no sentido de comprovar essa rescisão indireta, a importância de contratar um profissional da área para se fazer todo esse acompanhamento, porque não é tão simplesmente eu quero sair de uma empresa porque eu acho que eu estou passando por uma situação, eu acho que a empresa está me tratando dessa forma. Procura um profissional, ele vai juntar toda a documentação possível, seja ela proveniente de inadimplência, seja ela proveniente de um assédio, qualquer outra de situação,
para que, obviamente, possa ingressar o mais fundamentado possível. E aí, Joyce, eu faço apenas uma observação no que diz respeito, por exemplo, muitas das vezes essa forma de o reclamante, sei lá, ele procura a Justiça do Trabalho, dentro da sua hipossuficiência, faz um requerimento de pedido, de uma ação de pedido de demissão, vamos supor, e depois conversando com o profissional, ele percebe de que aquela ação em si deveria ser não um pedido de demissão, mas uma ação indireta, né, por um ato que foi praticado pela empresa. É possível converter essa ação, pedido de demissão em rescisão indireta? Sim. O profissional, né, bem qualificado, o profissional que tem a vivência, a prática na Justiça do Trabalho, ele, diante da ele consegue identificar uma situação que ele possa, já antes de qualquer modificação daquele pedido inicial, na própria audiência, ele já consegue identificar uma situação que enseja a rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, ou direta ou indireta, especificamente nós estamos falando aqui de forma indireta, né? Mas ele precisa do auxílio do empregado na produção dessas provas. A maioria das rescisões indiretas depende de prova documental. Então, esse ônus recai para a empresa nessa situação. Então, é muito importante que o trabalhador, durante aquela vigência do contrato de trabalho, se municie de documentos, porque isso é uma obrigação da empresa fornecer documentos, né, de recolhimento. Né? Então, muitas vezes as empresas que não recolhem, né, as verbas trabalhistas, né, ou seja, descumprem as obrigações contratuais, dão muito material e dão muita munição, na verdade, eles municiam os trabalhadores através de documentos com essas falhas para que ele possa ingressar com esse tipo de ação. Isso, perfeitamente. Pois é, nós vamos fazer um breve intervalo porque o nosso bloco está terminando, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre rescisão indireta. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas,
tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, conversando com o Dr. Bruno Ernesto sobre rescisão indireta. E no bloco anterior, né, Adalto, Dr. Bruno, a gente conversava sobre essa diferença, né, tão peculiar entre o pedido de demissão e a rescisão indireta, né? Porque o que muitas vezes acontece na vida do trabalhador é que, por ele não saber da existência e do cabimento da rescisão indireta, quando ele se vê numa situação, numa relação de trabalho conflituosa, ele mesmo faz o pedido de demissão. E ele acaba, nesse sentido, perdendo algumas verbas a que ele faria jus se ele tivesse entrado, então, com esse pedido de rescisão indireta. E aí eu pergunto, doutor Bruno, quais são as verbas rescisórias a que o trabalhador, né, que pediu a rescisão indireta tem direito? Basicamente, ele tem direito a todas as verbas que o trabalhador que é demitido sem justa causa também tem direito, né? Nós estamos diante, na verdade, de uma demissão sem justa causa. Então, o empregado que solicita a sua rescisão indireta do contrato de trabalho, ele terá direito a receber as mesmas verbas de um trabalhador que é demitido sem justa causa. Férias, 13º, saldo de salário, multa de FGTS, o saque do FGTS. Então, basicamente, são as mesmas verbas. A via de finalização do contrato de trabalho é que é diferente. Na primeira, demissão sem justa causa, parte do empregador. O empregador demite o empregado, né? Dispensa, na verdade, dispensa o empregado sem justa causa. Na rescisão indireta, parte do empregado, ele solicita, mas os efeitos daquele contrato de trabalho, a cessação do contrato de trabalho, os efeitos são os mesmos, são iguais. Inclusive, uma das hipóteses de cabimento, né, seria então o rebaixamento da função e a diminuição do salário, né? Porque quando você é contratado para um determinado cargo, né, determinada função, para exercer tais ações dentro da empresa, com a equivalência daquele respectivo salário. E aí, muitas vezes, acontece que, durante a vigência do contrato, o empregador, ele propõe, então, essa modificação no cargo e, respectivamente, no salário, que muitas vezes acaba diminuindo. E essa é uma possibilidade, não é? Essa é uma possibilidade. Nós temos que ter em mente que o contrato de trabalho, uma das premissas é ausência ou proibição de redução do seu salário. Então, muitas vezes o empregador, ele utiliza desse expediente redução de salário, redução de carga horária, obviamente que vai influenciar no seu salário. E isso é que a lei proíbe. Redução de carga, pode haver uma redução de jornada? Pode, obviamente que pode, mas normalmente o empregador utiliza desse expediente para forçar um pedido de demissão, né? Então, o empregado tem que ficar muito atento a essas investidas por parte das empresas. Nós não estamos falando das empresas de um modo geral, mas aquelas que utilizam desse expediente para forçar um pedido de demissão do empregado. Sim. E aí, doutor Bruno, no que diz respeito a esse pedido de rescisão indireta, por exemplo, para o trabalhador, no ato que ele solicita, detectou-se que há um problema realmente proveniente dessa relação de trabalho, um descumprimento contratual por parte do empregador, no ato de solicitar rescisão, o empregado, ele se afasta, ele deve se afastar do trabalho, ele pode se afastar do trabalho, ou ele pode também continuar trabalhando durante o pedido da rescisão indireta dele? Ele tanto pode solicitar o seu imediato afastamento, comunicando, obviamente, o empregador, quanto ele também pode fazer essa solicitação e continuar trabalhando, né? Não há vedação. Agora, o que ocorre na prática? Na prática, com o pedido da sua rescisão indireta, imediatamente ele já solicita esse afastamento. E como é feita essa solicitação? O empregado basicamente comunica ao seu empregador, notifica ele
Muitas vezes isso é feito por intermédio de um escritório de advocacia. Ele notifica o empregador dizendo que ele considera o contrato dele como encerrado, né? Então ele abre mão de continuar trabalhando e, obviamente, ele não terá mais direito ao salário a partir do dia que ele deixa de cumprir o seu horário, suas atividades. Mas até aquela data na qual ele permaneceu trabalhando, ele terá todos os direitos garantidos, inclusive saldo de salário. Ah, tá. Então, na verdade, é interessante, é imprescindível, na verdade, que essa demanda, essa rescisão indireta, quando ela vem a ser proposta, ela tem que ser comunicada ao empregador. É interessante que se faça, até porque, Joyce, doutor Bruno, pode até a empresa, na sua justificativa, na sua contestação, tentar caracterizar um abandono de emprego, né? Ah, você simplesmente subiu da empresa, desapareceu, não disse qual a razão para a empresa, e a empresa, de repente, você ingressa com ação de rescisão indireta, e a empresa pode, dentro da sua ótica, entender que houve um abandono, na verdade, de emprego antes mesmo de ser comunicado. Sim, isso é muito comum, isso é um argumento que é muito utilizado pelas empresas, né? Então, o estabelecimento de uma data exata ou mais aproximada possível daquela cessação daquele contrato de trabalho é importante que seja formalizada. Muitas vezes o empregado não tem esse cuidado de notificar a empresa ou o escritório, né, que muitas vezes pode ocorrer também de não notificar, aguardar a notificação judicial da empresa com aquela reclamação trabalhista, acaba por prejudicando o trabalhador na caracterização daquele encerramento daquele contrato de trabalho, aquela data fixa. Então é mais interessante que o empregado notifique o empregador de que ele considera o seu contrato de trabalho rescindido e a partir daquela data ele possa estabelecer um marco temporal para o cálculo de suas verbas trabalhistas rescisórias. Pois é, vamos supor agora uma situação, né? O trabalhador acha então que ele está dentro de uma dessas hipóteses de cabimento, contrata um advogado, eles ajuizam uma ação cujo pedido é justamente da rescisão indireta. E aí, durante o processo, o juiz sentencia que não houve nenhuma infração por parte do empregador. E aí, ele, no popular, ele perde a ação. Como é que fica essa relação? O contrato de trabalho, ele pode permanecer caso o empregador ele tenha interesse também em permanecer com aquele empregado, né, que ajuizou uma ação contra ele. Mas o que acontece se ele perder uma ação? É importante que fique bem pontuado, esclarecido, que o contrato de trabalho ele pode ser retomado a qualquer instante. Não é o fato de ser ajuizado uma reclamação trabalhista que o empregador fica impedido, ou o empregado impedido de continuar aquela relação. Ele pode, a qualquer momento ele pode ser retomado. Aquela reclamação trabalhista que porventura venha a ser julgada improcedente, ou seja, o trabalhador perde a causa, os efeitos daquela declaração do juiz dizendo que ele não tem direito à justa causa, à injusta causa da rescisão do seu contrato de trabalho, são os mesmos efeitos daquele empregado que é demitido com justa causa, ou seja, ele não recebe a multa de FGTS, né? Então, determinadas verbas que são devidas ao empregado, pelo fato de ele ter sido demitido com justa causa, os efeitos são aplicados nessa declaração de que não ficou caracterizada a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, na verdade, dentro dessa questão do conceito da rescisão indireta e desse âmbito do que pode acontecer no caso de uma ação a ser negada, nós poderíamos partir do segundo pressuposto. O empregado ingressou com ação de rescisão indireta, certo? Mas por uma ocasião ou outra ele permanece no seu ambiente de trabalho. Como também ele pode ingressar com a rescisão indireta dentro dessa comunicação que foi mencionada pelo Dr. Bruno, ele se afasta naturalmente, né, comunicando à empresa e ingressa com a sua respectiva ação, certo? E o Dr. Bruno já muito bem explicou que nesse caso especificamente tem vindo sucumbir nessa ação, né, ou seja, via perder, via não ter, fazer jus aos direitos que foram pleiteados. Obviamente aquele contrato vai ser rescindido, né, seria por parte do empregado, no caso, e ao invés de um pedido que seria possivelmente por sem justa causa, ele vai ser como fosse um pedido de demissão. E aí suas verbas rescisórias realmente elas vão ser diminuídas. Mas aí assim, eu fico indagando assim, mas há possibilidade do empregado continuar no seu ambiente de trabalho. Nesse caso específico, por exemplo,
ele continua trabalhando, ingressa com ação de rescisão indireta, pleiteando possivelmente essas verbas provenientes dessa relação, e a ação vem a perder. Aí o que pode ocorrer? Ou até ganhar, na verdade, ou ser vitorioso. Ele continua trabalhando e ele é vitorioso na ação de rescisória indireta. Esse contrato, ele rompe o vínculo ou ele continua com o vínculo naturalmente? Uma vez sendo declarado por sentença de um juiz de que aquele contrato é considerado rescindido, os efeitos são imediatos, ou seja, o contrato de trabalho está declaradamente finalizado. Está declarado finalizado. Então, o empregado, por via de consequência, não tem mais a obrigação de continuar trabalhando. Como são relações interpessoais de natureza privada, não impede que aquele contrato seja renovado. Vai ser dando continuidade àquele contrato de trabalho se tanto a empresa quanto o trabalhador se chegaram a comum acordo e continuar mesmo tendo uma decisão judicial de que aquele contrato foi finalizado. O ordinário, ou seja, o natural, é que uma vez declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho, aquele empregado não vai mais trabalhar, deixe de trabalhar. Receba, se for considerado rescindido de forma indireta, ele vai receber as verbas como se tivesse sido demitido, né, dispensado sem justa causa. Não sendo caracterizada a rescisão indireta, os efeitos, como eu falei, são aqueles daquele empregado que é dispensado por justa causa, né? Ele não tem direito a receber aviso prévio, multa de FGTS, saque de FGTS, enfim. Essas verbas que são devidas quando há uma rescisão do contrato sem justa causa. Doutor Bruno, e um grande receio dos trabalhadores, principalmente assim, fazer alguma reclamação diretamente ao empregador, ou então de entrar com uma ação contra o seu empregador, é de, vou falar bem no popular, manchar a carteira de trabalho, manchar seu nome, né? O trabalhador ele fica com receio de não conseguir trabalho em outra empresa depois de alguma discussão ou do ajuizamento de alguma ação contra seu empregador. A pessoa que entra com uma ação rescisória, ela sofre alguma consequência negativa em relação à sua carteira de trabalho, por exemplo, alguma anotação, por exemplo? Isso é muito importante. É bom que o trabalhador saiba e tenha em mente que, de forma alguma, haverá registro na sua carteira de trabalho do motivo da sua rescisão. A lei veda o registro do motivo de sua rescisão do contrato de trabalho, seja por justa causa, seja por injusta causa. O trabalhador, existe uma série de mecanismos legislativos e da própria Justiça do Trabalho que impedem até mesmo de consultar o processo na Justiça do Trabalho. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, ao site do Tribunal do Trabalho e tente fazer uma busca de um processo em nome de um determinado trabalhador, ele jamais conseguirá descobrir ou ter acesso às informações do processo apenas com o nome do trabalhador. Porque há uma restrição legal para esse tipo de consulta. Não é possível, não é viável. O próprio tribunal proíbe esse tipo de pesquisa. Então, registros desabonadores na carteira do trabalho, como motivo da sua dispensa, há até mesmo uma informação por parte da empresa que era o empregador dele desabonadora, isso caracteriza até mesmo um dano moral por parte da empresa, que ela comete um dano moral, um ato ilegal em face daquele trabalhador. Então, o trabalhador que esteja numa situação, você trabalhador que está numa situação que caracteriza um contrato, uma rescisão indireta, não tem receio. Você tem a proteção da Justiça do Trabalho e você não terá nenhum registro da sua carteira de trabalho do motivo do seu pedido de demissão, da sua dispensa. Jamais haverá qualquer registro de que você ajuizou uma reclamação trabalhista e, embora muitas vezes o empregador não dê baixa na sua carteira de trabalho e essa baixa da carteira de trabalho é dada pela vara do trabalho, em momento algum haverá qualquer registro de que foi dada a baixa por intermédio da vara do trabalho. Não há qualquer registro.
E do PC, Joyce, esse tipo de pergunta, ele tem sido frequente realmente nos escritórios. Eu, por exemplo, já recebi pessoas que, assim, a preocupação para não se ingressar com a ação, mesmo sabendo que faz jus a determinados direitos, que muitas das vezes as empresas acabam não cobrindo, na verdade, o contrato controlar, cumprindo. Muitas das vezes, porque eu tenho receio, porque fulano, um amigo meu, através dele, me colocou lá, e assim, mesmo sabendo que eles não me pagaram, eu fico com receio de ingressar com ação contra essa empresa especificamente, não só por uma amizade, certo? Que tem uma ligação, às vezes, com algum parente, alguma coisa desse tipo, mas também do receio de uma futura contratação, como bem disse a nossa colega Joyce. E esse tem sido algumas perguntas frequentes. E, na verdade, o nosso papel como advogado é exatamente esclarecer àquela pessoa que uma coisa independe da outra. Quando você vai à justiça, quando você procura um profissional para ingressar com a ação, é porque ali existe um direito que está sendo tolhido, na verdade. É algum direito que a empresa está deixando de pagar o que é seu, de verdade. Então, assim, você não está buscando nada além, você não está inventando história. Então, você está buscando alguma coisa que alguém lhe deixou de pagar. Então é isso que eu sempre procuro mencionar para as pessoas que têm esse receio. Veja, você não está criando um problema com a empresa criou um problema com você. Então você apenas está indo buscar o que é de direito seu. Que se você não o fizer, vai ficar por isso mesmo, vai fazer com você, vai fazer com outro, porque vai cair no corriqueiro, entendeu? Então assim, esse receio em si, eu acho que as pessoas realmente têm que deixar mais um pouco de lado, né? Sim, perfeito. São situações que fogem ao controle do empregado. O empregado, na verdade, muitas vezes é a única parte prejudicada nessa relação, né? Que tem seu salário retido, há descontos indevidos, há situações vexatórias no ambiente de trabalho, né? Então, o trabalhador que esteja enfrentando uma situação dessa não tenha receio de procurar seus direitos. Pois é, e a gente sabe também que tem muitas empresas responsáveis, né, que atuam na legalidade, que cumprem com os deveres contratuais e legais, né? Mas a gente sabe também que existem aquelas, né, que descumprem reiteradamente os contratos com seus trabalhadores, né? Então, por isso a importância de falar sobre esse tema. Mas, Dr. Bruno Ernesto, infelizmente nosso tempo está acabando. A gente vai fazer um breve intervalo, mas fica aqui porque a gente ainda vai conversar com você, né, Adalto? Sim, já conversaremos. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta ainda com o nosso convidado aqui nos estúdios. A gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Cidadania. Nós estávamos conversando sobre rescisão indireta com o Dr. Bruno Ernesto. Bom, nós não temos mais tempo para outras perguntas, mas nós gostaríamos de agradecer sua presença e convidá-lo para que você possa retornar outras vezes e falar também sobre outros temas aqui com quem nos assiste. Joyce, muito obrigado. Obrigado, Adalto, também pelo convite. Sempre fico à disposição. Obviamente que são temas que são comuns no dia a dia, mas que um esclarecimento que é feito, né, à população por parte da TV, né, os profissionais, e muitas vezes
esclarecem pontos que são comuns, mas que geram muita dúvida, né? Então eu fico à disposição, espero que tenha sido proveitoso. Foi sim, né, Adalto? Foi Sim. um bate-papo muito interessante, né? Interessante, esclarecedor. Hoje nós tivemos aqui realmente nosso colega Bruno Ernesto, que trouxe um pouco aí dessa dúvida tão crucial na vida de muitos trabalhadores, que é a rescisão indireta. E aí, doutor Bruno, a gente pode colher e resumir que, na verdade, o que a empresa ela puder fazer para se tornar um ambiente agradável, um ambiente saudável, ela o faça. E através de seus funcionários, de suas orientações, de seus preparos, de treinamentos desses funcionários, talvez muitas dessas perguntas, Joyce e doutor Bruno, seriam evitadas. Será que eu estou incorrendo numa rescisão indireta? Será que o meu empregador está me tratando bem? O que eles têm atuado dessa forma está correto? Então, assim, eu acho que o preparo de uma empresa, até porque ela vai influenciar diretamente na imagem delas, eu acho que é bastante interessante para que esses empregados, obviamente, não tenham que questionar futuramente através de uma rescisão indireta. Quando em determinadas causas, que foi enumeradas aqui, elas dão causa, na verdade, dão ingresso a uma ação. Então, assim, isso não é bom para a empresa também. Então, elas têm cada vez mais, porque tem crescido, e a nossa preocupação é essa, doutor Bruno, porque tem crescido o número de demandas de pedidos de rescisão indireta, o que demonstra que eu acho que determinadas empresas estão faltando preparo para com seus funcionários. Pois é. Bom, nós vamos chamar agora o nosso parceiro, né, o professor Pietro Medeiros, que está chegando agora com o seu quadro Dicas de Concurso. Para você que é concurseiro, já está na estrada aí dos concursos, ou então que pretende, né, começar a estudar, fique ligado agora no quadro do professor Pietro Medeiros. Olá, você que nos assiste no programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Já estamos aqui com o nosso quadro que envolve várias informações, principalmente aí concurso público. E hoje vamos falar de uma notícia aí que abalou nossa cidade, aqui a cidade de Mossoró, um novo concurso para a Prefeitura Municipal. O prefeito Alisson Bezerra, através das suas redes sociais, informou que em breve, agora já nos próximos meses, irá lançar um edital aí contendo vários cargos públicos para a Prefeitura. E o que salta aos olhos aí dos concurseiros é o cargo de Procurador Municipal, analista na área da Procuradoria Municipal e auditor fiscal. E para auditor fiscal, com a novidade, né, teremos também específico para a área de informática e de engenharia. A priori, para auditor fiscal do município, um concurso muito esperado, até pela remuneração, né? A priori são 25 vagas, mas é importante que você saiba que existem servidores que estão na iminência de se aposentar e existem situações em que essas 25 vagas podem se estender aí para um cadastro reserva, assim como também na Procuradoria Municipal, que inicialmente são 10 vagas, né? Mas a gente sabe que sempre chama mais alguns aprovados aí no cadastro de reserva, né? Então, depois dessa notícia, eu recebi várias perguntas de pessoas interessadas em fazer essas provas. Só um detalhe, o prefeito informou que serão em dias separados, então você vai poder fazer a prova de procurador, de analista e de auditor fiscal. Não será em um dia só, para que tenha mais oportunidade aí para os candidatos, né? E aí, voltando aqui, a pergunta principal é: o que eu devo estudar já antes do lançamento do edital, né? Então, cada área, ela tem o que a gente vai chamar de núcleo duro de disciplinas. Então, para a área da procuradoria, nós temos aí algumas disciplinas que caem em praticamente todos os concursos da área da procuradoria, como direito administrativo, com foco principalmente em licitações e contratos, serviços públicos, direito constitucional, direito tributário, direito civil, direito processual civil, direito constitucional, direito do trabalho. Então, essas disciplinas geralmente estão em todos os concursos da área de procuradoria, né? O direito financeiro, né? Então, bastante atenção a essas disciplinas, já pode até começar a estudar, que com certeza vai estar no edital, né? Na área de auditor fiscal, nós temos aí também algumas disciplinas que sempre estão, como auditoria, contabilidade geral, direito tributário, direito constitucional com foco na área tributária,
né? E lembrando que os dois concursos nós temos a legislação local. Então, a lei orgânica do município, você já pode começar a estudar, que com certeza vai cair. Quem vai fazer para a procuradoria ou para auditor fiscal do município, você tem que saber tudo do município sobre IPTU, você tem que saber sobre o ITBI, o ISS, que são impostos municipais. Então, esses assuntos você já pode sair na frente, já pode começar a estudar. Por exemplo, para auditor fiscal, com certeza vai cair aí português, né? Português, vai cair informática, vai cair matemática financeira. Então, essas disciplinas são disciplinas que sempre estão em todos os concursos dessa área, certo? Claro que com a publicação em breve do edital, outras disciplinas ali vão surgir, mas você já estando ali afiado, com conhecimento nessa base, fica mais fácil de você progredir dentro do edital, tá bom? Então é um concurso que vai movimentar a cidade, vem muita gente de fora, então se prepare aí para fazer mais de 80% da prova, que com certeza você terá chance de passar. Eu não posso chegar aqui para você dizer que se você fizer 60% da prova, você vai passar, porque vem muita gente de fora. Aqui na nossa cidade tem muito concurseiro bom também. Então estude para fazer mais de 80% e ter chance de passar, porque com certeza vai resolver sua vida aí de uma forma imensurável, né? Você vai estar estável no serviço público, vai trabalhar com o que gosta e ser bem remunerado e vai poder aí aproveitar a sua vida e sua família, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por essas dicas, né? Por mais dicas de concursos. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Nós lembramos que essa edição e as outras, né, as edições anteriores, você pode conferir aqui na programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. Bom, o programa hoje foi muito bom, né, Adalto? Hoje foi satisfatório, né? Hoje nós tivemos aí mais algum esclarecimento, o nosso programa semanal, trazendo esclarecimento a você, telespectador, que tem muitas dúvidas no dia a dia na esfera jurídica, principalmente no âmbito desse tema que foi rescisão indireta. Para nós é uma felicidade receber nosso amigo, nosso parceiro, nosso convidado Bruno Ernesto e, meu irmão, assim que possa, assim, retorna à nossa casa, que para nós será satisfatório. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, doutor Bruno Ernesto. Obrigada, Adalto. Bom, nós vamos... o nosso programa vai chegando ao fim, mas eu convido você a continuar aqui na programação da TV Câmara e acompanhar, então, aos outros programas. Até a próxima semana. Tchau.